Bom dia a todas e todos presentes. Bom dia aos doutores presentes. Bom, eu quero iniciar aqui também trazendo, e não há como não trazer a nossa indignação de tudo que estamos vivendo nesse país. Mas eu gostaria de iniciar falando esse presidente eleito, mas muito antes, vim quase ou mais de 25 anos como deputado, num dos estados do país mais desigual, como tantos outros. Impossível não saber, de fato, da desigualdade racial existente. Não é? Sabia, sim. Quando eleito, nessa condição que nós estamos vivendo, imposta pela pandemia, como não falarmos de uma culpabilidade? Como não falarmos de um genocídio? A população negra, sim. Eu quero aqui trazer, e fiz questão de trazer, algumas falas ditas pelo presidente da República, não? Falas essas que traz o seu racismo impregnado. Ao dizer, inclusive, sendo condenado, ao dizer que os seus filhos foram bem educados e jamais casariam com uma mulher negra. Ao dizer, por exemplo, que os quilombolas nem sequer sabem procriar. Ou ao mencionar a um apoiador, como é que estava ali a criação de barata em seu cabelo. Isso e tantas outras falas racistas. O que já infelizmente, se tinha com as mortes, com o extermínio da população negra, à luz de um período pandêmico, de um negacionismo total do governo. E aí eu falo, presidente e da sua, enfim. O que nós vimos? O maior número, a continuidade de um genocídio. À medida que a gente vê nas favelas, nas regiões periféricas, o maior número de extermínio, genocídio. Estávamos lutando contra, e ainda estamos lutando, contra essa pandemia, a necessidade de um distanciamento, a necessidade de se ver presente um Estado, um governo, a necessidade de se ter uma união do combate total e proteção total contra esse vírus. E o que a gente vê de um chamado chefe de Estado? A lei do negacionismo total, o fake news, né, as notícias mais mentirosas, a não possibilidade de se ter o maior número de insumos, compra de insumos e a realização, a fabricação de vacinas. E, ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo? O extermínio da população negra. O genocídio da população negra. Além da falta concreta de uma proteção em relação à segurança que poderia trazer das vacinas, a partir do governo federal, maiores ações para assegurar a possibilidade de uma não propagação do vírus,
O que nós ainda temos que ver? Ligarmos e ver o número de trabalhadores sendo mortos. E aí poderíamos trazer um número muito grande de 2019, mas cada vez mais aumentando no ano de 2020, 2021. Quantas foram as crianças mortas nas regiões periféricas, nas favelas, sob a questão bala perdida? Supostamente bala perdida. Quando sabemos que essas balas são direcionadas. O que falarmos no número de crianças, enfim, de pais de família, de mulheres, de pessoas idosas. E sem uma vez esse homem vir a público e externar tudo o que está acontecendo. Então, quando falarmos de extermínio, o genocídio existe sim. Houve a prática, sim, do genocídio à população negra. Sem falarmos, claro, que aqui já foi dito e está claramente provado em relação à população indígena. Então, todos os crimes aqui imputados pela doutora Débora estão sim claramente pautados e não há como eliminar um. Há uma continuidade de um genocídio que aumenta com essa pandemia, quando não existe qualquer política, existiu qualquer política, e ainda não existe qualquer política de enfrentamento que deveria começar desse governo federal. Quando ele nomeia, na Fundação Palmares, alguém que fala como ele. Da Fundação Palmares, que deveria estar ajudando a CUFA, ajudando a tantas outras entidades, mas que também, infelizmente, sofrendo com a pandemia, vendo os nossos serem mortos e tantos brasileiros morrendo, ainda temos que ver essas ações total de todos que falam aquilo que esse homem, né, eleito quer mencionar, quer trazer. Então, houve sim, infelizmente, com a pandemia e as faltas e a posição desse presidente ficou muito clara. Quando se fala no extermínio, já conceituado, e mencionando que extermínio considera-se genocídio, extermínio deliberado, parcial ou total, a uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, com todas essas ações desse governo, desse presidente da República, a sua posição de racista, e vindo uma pandemia, falando de uma imunidade em rebanho, já se sabia quem seriam essas pessoas, senão pobres, negros e indígenas. Então, ele já tinha não houve algo não preparado. Sim, porque você sabendo de uma grande desigualdade, e aonde estão essa população de negros, pretos e pardos, sabe-se sim, vamos exterminá-los. Da mesma forma, aos indígenas, que está aí mais do que provado.
não é? Com todas as ações praticadas em relações também aos indígenas, e que sabemos qual é o motivo. Para valorizar, para atribuir, sabemos a que grupos que se beneficiam também com o extermínio dos indígenas. Então, não há como aqui mencionar um ou outro crime. Todos foram efetivamente... Ai, que gostoso! Todos foram efetivamente praticados. Olha, me desculpem, eu estou falando de algo tão sério, mas o meu riso não é um riso... É porque a gente tem que mandar, né? A gente tem que se doer, a gente tem que se condoer com a dor do outro, essa dor interna. Né? Mas o sorriso a gente tem que permanecer. Eu quero aqui, me permitam, rapidinho, eu tive, não foi um, não foi dois membros da minha família mortos. Não foi um, não foi dois amigos mortos. Chegou um período que, nas semanas, eu recebia notícia. Meus familiares foram 5. Mas, na semana, eu recebia a notícia e eu dizia, puxa, faltava tão pouco tempo para a vacina. E muitos deles se cuidando. Mas não conseguiu. Muitos não conseguiram. Né? E tudo isso, quanto também não nos vai na saúde mental? Não é? Então, essas ações todas, o negacionismo, posto pelo, enfim, o fake news ali mencionado, não é? E a estrutura, a escolha a dedo de quem compõe esse governo, para falar, para dar voz ao que ele é. Assim, no Ministério da Educação, que nada fez nesse período de pandemia em relação à educação. Frei Davi nos trouxe aqui. Quantos outros jovens, quanto tempo vamos levar para trazer esses jovens de volta ao ensino? Quanto tempo vamos levar? E quem são esses jovens? Não, Frei Davi. A Secretaria de Direitos Humanos, a dedo, escolha a dedo. O que nos traz de benefício? Né? Então, já encerrando, eu achei que eu fosse falar só 5 minutos. E, no fim, estou falando 15, me desculpem. Então, só para encerrar, todos os crimes aqui apontados foram, sim, praticados. Então, não há o que mencionar ao contrário. Houve, sim, o crime de genocídio. Vamos ver o Tribunal Penal Internacional, o que vai mencionar. Muito obrigada a todos.